Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Ouvir a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, hoje o tema do sermão é: quando virá as suas orações? Ou seja, quando virá a resposta às suas orações? Meus irmãos, nós sabemos que às vezes nós oramos, nós clamamos e nós sempre achamos que as nossas orações e as nossas dificuldades não estejam a ser respondidas. Mas temos que lembrar de uma coisa: o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas eu convido todos os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, no capítulo 3, versículo 1 a 10, que diz: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber eles algumas coisas. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e levantar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Meus queridos irmãos, podemos ver aqui o milagre que aconteceu por esse homem há muitos anos à espera que isso acontecia. Não é comum hoje ouvirmos pessoas falarem que estão esperando uma resposta de Deus para algum aspecto da vida, já há algum tempo e assim por diante. Dentre essas pessoas, também há aquelas pessoas que esperam em oração, mas também aqueles que não fazem nada para receber a bênção que pertence. Mas podemos ver alguns textos na Bíblia que nos mostra de pessoas, exemplos de pessoas que esperaram muitos e muitos anos para que possam ser atendido as suas orações. Por exemplo, temos no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 20, da mulher de fluxo de sangue que por 12 anos ela esperava de uma cura. Também temos no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 11 e 16, da mulher que andou encurvada por 18 anos. E também temos o famoso milagre em Betesda do paralítico, que há 38 anos também esperava por um milagre. Também que se encontra no livro de João, no capítulo 5 e versículo 5. Meus queridos, o próprio Jesus Cristo também esperou completar os 30 anos para começar o seu ministério. Isso se encontra no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 23. Também, quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, pensaram que ele havia chegado atrasado 4 dias depois que o Lázaro tinha morrido. João, no capítulo 11, versículo 39. Mas, queridos irmãos e queridos amigos, eu quero dizer uma coisa. Jesus nunca atrasa. Ele nunca chega atrasado. Ele vem no tempo certo e no tempo de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, podemos ver o que a palavra de Deus diz. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz. Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito,
debaixo do céu. Meus queridos, tudo isso ensina que precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Também no livro de Salmos, no capítulo 40, versículo 1, Salmos, no capítulo 40, versículo 1, podemos ver o que o rei Davi falou. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Deus é quem espera a nossa oração de fé para então operar maravilhas nas nossas vidas. Você e eu, acha que Deus está demorando a responder às nossas orações? Não. Talvez seja você que precisa tomar uma decisão verdadeira na vossa vida ou na minha vida. Meus irmãos, Pedro e João encontraram um paralítico à porta da formosa do templo. Este homem não podia entrar no templo porque, segundo a lei, nenhuma pessoa com defeito poderia entrar no templo, que se encontra no livro de Levítico, no capítulo 21, versículo 23. Mas, no novo concerto, quem entra dentro na igreja, meus irmãos, sai curado. Pelo menos espiritualmente sai curado. Não importa quanto tempo você está esperando. Deus vai operar em sua vida. Devemos confiar. Mas, ao decorrer desse sermão, irmãos, eu quero convidar a refletir 3 pontos importantes na nossa vida cristã. E vamos refletir algumas coisas que precisamos fazer para que a resposta às nossas orações aconteça e possamos ver milagres acontecer. Primeiro ponto, devemos orar. Podemos ver que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora 9. Atos no capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam indo para a oração no templo, quando encontraram um homem aleijado e ministraram a cura sobre a vida. Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida. Há quanto tempo ele esperava. E com ousadia falaram de Jesus àquele homem. Como diz o hino, a bendita hora da oração. Há um hino muito lindo sobre essa história, meus irmãos. Eu quero frisar, meus queridos irmãos e queridos amigos, o momento da oração é a hora mais abençoada da nossa vida. Podemos ver no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 12. Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, o que a palavra de Deus diz. Por isso que a oração é muito importante na nossa vida. Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, que diz: Então invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Viu, irmãos? Se nós começarmos a orar e clamar a Deus, é claro que Ele vai ouvir as nossas orações. Na oração, levamos as nossas preocupações e problemas e voltamos abençoados pelo Senhor. Mas a oração não é apenas pedir, irmãos. Também é desfrutar de comunhão com Deus, conversar com Jesus, agradecer por tudo e adorar a Ele como Senhor das nossas vidas. Há pessoas que querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração. Querem receber tudo pronto, como um fast food, irmão. Ou seja, como um fast food espiritual. Como que se Deus tivesse um teleentrega, quando a gente faz oração ou liga, Ele já atende logo as nossas orações. Mas eu quero frisar, irmão, com Deus não é assim. Você e eu precisamos orar, orar e orar. O momento de oração é a hora do milagre, irmãos. Enquanto oramos, nossa fé se fortalece para Deus realizar os milagres. Quando você e eu vamos à igreja,
Nós devemos estar sensível a tudo o que acontece como possibilidade para que Deus opere maravilhas através das nossas vidas. Eu quero frisar aos irmãos, você e eu temos dedicado tempo em comunhão com o Senhor? Permaneça em oração, pois quando menos esperar, Deus vai responder de formas maravilhosas, irmãos. O segundo ponto, irmão, você e eu devemos falar. Podemos ver aqui que, ao ver o paralítico caído, esperando uma moeda ou pedaço de pão, Pedro não ficou calado. Com a autoridade do Espírito Santo, disse para o homem, conforme se encontra no livro de Atos 3, no versículo 6, nós já lemos o texto no início. Olha como Pedro falou com o paralítico. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Possivelmente o pedinte tinha mais recursos materiais que o próprio Pedro. Não que tinha nada para dar em dinheiro. Mas Pedro se levantou de sua maior riqueza, lembrou da sua maior riqueza, que é o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, podemos ver que no nome de Jesus há poder para o impossível. É como se você, por exemplo, ter um cartão de crédito. As promessas são créditos. E a senha para libertar o crédito é o nome de Jesus. Se você não usar a senha, não terá crédito aprovado. Há pessoas que oram, mas não falam palavras de autoridade, profetizando a bênção. Se você orar por uma pessoa ou uma situação e depois começar a reclamar, meus irmãos, você estará confirmando o problema e perdendo as bênçãos. Se você tem autoridade para declarar a vitória sobre a sua vida, mas quando aparecer uma situação difícil, não perca a oportunidade de abençoar. Pedro não confirmou a situação, dizendo que o homem era aleijado e pobre. Ele declarou que Jesus podia curar. Eu pergunto, você e eu temos declarado a vitória sobre as nossas vidas? Meus queridos irmãos, não percam sua bênção. Clamem por seu direito de filho. E o terceiro ponto, irmãos, agir. Além de orar e falar com autoridade, Pedro e João também agiram com intrepidez e amor. Eles estenderam a mão, ergueram o paralítico. Meus irmãos, esta atitude foi completa para o milagre acontecer. Não adiantaria orar e clamar sem agir. Esta atitude foi em conjunto. Pedro e João entenderam, Pedro e João profetizaram ao homem, fixando e olhando sem fazer nada. Eles agiram, mas eles oraram, mas também agiram. Não fizeram oração e não agiram. E também queremos receber a bênção e profecia na nossa vida, temos que ter atitude. E também ter confiança em Deus. Porque a palavra de Deus diz no Salmo, no capítulo 37, versículo 3, diz a palavra de Deus: confia no Senhor e faze o bem. Não adianta confiar em Deus, mas também fazer tudo errado ou não fazer nada. Não adianta confiar em Deus e não fazer nada e também está tudo bem, mas não é assim que funciona. A palavra de Deus diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não fazer, está pecando, conforme diz o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Meus irmãos, você e eu precisamos fazer algo que seja uma atitude de fé. Crer é agir. Também, crer é agir, mas tem que se agir com fé. Você está disposto a tomar uma atitude de fé? Tenha coragem de fazer algo que demonstre a sua fé. Meus irmãos e queridos amigos, muitas pessoas
ficam como aquele homem paralisado à porta da igreja. Cristãos indecisos que não tomam posição na presença de Deus, parecendo uma paralisia espiritual onde a vida cristã não progride. Meus queridos irmãos e queridos amigos, o seu lugar não é na porta da igreja, e sim no altar do Senhor, ministrando a sua presença. Levante-se para servir a Deus. Também há quem peça esmola para Deus, mas eu quero vos dizer, irmão, Deus não tem esmola. Ele só sabe dar o melhor para cada um que pedir com fé. Também ainda há aqueles que só ficam olhando e não oram, não falam nem tomam atitude de fé. Deus está esperando você e eu orar para que possa responder às nossas orações. Quando você e eu começamos a clamar a palavra de vida e agir com autoridade em nome de Jesus, o seu e o meu milagre vai chegar. Por isso, irmão, eu os convido a orar e agir. Fale, haja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e queridos amigos, eu quero agradecer mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida espiritual e que você seja vitorioso em Cristo Jesus. E muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Eu quero que os irmãos se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai e o Espírito Santo esteja com todos nas vossas vidas e nos seus familiares. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.